Olá pessoal, hoje é dia 14 de outubro de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Basicamente o que eu vou comentar hoje com vocês são o resultado das eleições, evidentemente, né? Então semana passada nós tivemos as eleições, né? Por muito pouco não se resolve as eleições aí no primeiro turno, principalmente as eleições presidenciais, mas de qualquer maneira alguns dados em relação ao que aconteceu na semana passada são importantes aí pra gente entender o processo político no Brasil. Bom, então eu até fiz várias anotações aqui com relação ao resultado, né? Então, para presidente, o Bolsonaro teve 46,03%, o que deu em termos de votos 49.276.990 eleitores. O Haddad teve 29,28%, o que deu aí 31.342.005 votos. Depois veio o Ciro Gomes com 12% e o Alckmin com 4,76%. Depois eu vou comentar um pouco sobre o resultado do Alckmin, tá? E aí, bom, você tem os outros candidatos, que aí não interessa muito, né? Um dado interessante é a Marina, que começou a eleição ali na faixa dos 15, 17% dos votos e terminou com 1%, né? Caiu bastante aí, exatamente porque era uma candidatura que evitava o confronto, evitava se posicionar, evitava colocar as questões de maneira clara e precisa. Aí foi uma eleição que derreteu. Aliás, né, esse primeiro turno das eleições, ele na prática ele acabou antecipando o segundo turno, né? Porque a eleição acabou se polarizando entre o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad, né? O Haddad como o candidato substituto, né? Vamos chamar assim, né? Alguns só chamam de poste, preposto, etc., do Lula, que não poderia ser candidato, porque caiu na lei da ficha limpa. Então, mas a eleição polarizou entre os dois. Então, quando você tem uma polarização muito forte desde o primeiro turno, a tendência é que as outras candidaturas acabem derretendo. Mas o Ciro conseguiu se manter mais ou menos competitivo, mas não é o que aconteceu com a Marina, né? O Henrique Meirelles, por exemplo, com muito dinheiro na campanha também não conseguiu empolgar os eleitores. Então esses candidatos acabaram sofrendo mais por conta dessa antecipação aí do segundo turno, tá? Então são esses candidatos, né? O Bolsonaro, né, então ele vai para o segundo turno com uma vantagem importante em relação ao Haddad, né? Quer dizer, do ponto de vista das estratégias de campanha, o Bolsonaro basicamente ele deve manter os seus votos e é o Haddad que precisa tirar a diferença, né? Então ele já sai com uma vantagem muito grande. Lembrando que no Brasil nós não temos a tradição de reviravolta, né, de um primeiro para o segundo turno. Em geral, quem vai em primeiro lugar para o segundo turno tende a vencer as eleições, tá? Mas eu queria fazer alguns comentários em relação ao resultado das eleições para que a gente possa aí, entender um pouco o que nós poderíamos chamar de alguns recados das urnas, né? Primeiro, como eu falei com vocês, com relação ao resultado da eleição do Alckmin. E por que isso é interessante? Porque o Alckmin teve 4,76% dos votos, mas era a pessoa que tinha mais de 50% do tempo de propaganda na TV. Então ele construiu uma rede de alianças, né, com o Centrão, com vários partidos, que por conta da nossa legislação eleitoral ele acabou tendo maior tempo de TV. E, no entanto, esse tempo de TV não se refletiu de maneira nenhuma num melhor desempenho nas eleições. O Alckmin nunca conseguiu utilizar o tempo de TV a seu favor. E toda a estratégia de campanha dele, ele mesmo disse isso antes de começar o horário gratuito na TV, de que quando começasse ele ia deslanchar, e não foi o que aconteceu. Ele nunca chegou... Em algumas pesquisas ele chegou a 10% dos votos, mas na prática o resultado, que é vamos dizer assim, a pesquisa eleitoral que efetivamente conta, ele foi irrisório, né? Então é um recado importante. Propaganda eleitoral na TV não
faz mais sentido, porque a internet hoje é o grande veículo de propagação de ideias, seja de indivíduos, seja de grupos ou de candidatos, né? Então isso é um elemento importante, é uma novidade nessa eleição. Por exemplo, o Bolsonaro, que tinha 6 ou 8 segundos, alguma coisa assim, esse escasso tempo na TV não fez falta nenhuma para ele, absolutamente nenhuma, né? Eu, por exemplo, se eu assisti um ou outro programa de eleitoral de TV, foi muita coisa, tá? Mesmo no segundo turno, ainda não vi nenhum completo, tá? Então, esse dado é importante e a gente espera aí que os próximos parlamentares, né, a próxima gestão da Câmara, tome esses dados com referência, né? Outra coisa importante que eu queria comentar aqui foram as pesquisas eleitorais em relação à realidade das urnas, né? Então, objetivamente, os principais institutos de pesquisa, mais uma vez, não conseguiram retratar a verdade da vontade dos eleitores. Ao contrário, erraram feio, né? Que eu peguei alguns exemplos aqui para a gente dar uma olhada, né? Primeiro, no Rio de Janeiro, as pesquisas eleitorais indicavam que o Romário, né, o senador Romário, e ex-jogador, iria para o segundo turno com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes em primeiro e o Romário em segundo. O que aconteceu? O candidato Wilson Witzel, do PSC, acabou indo para o segundo turno na frente do Eduardo Paes. O Witzel ficou com 41%, o Eduardo Paes com 19% e o Romário lá para trás. Então, pesquisa eleitoral claramente errou aqui, errou feio, né? Minas Gerais, por exemplo, vai para o segundo turno o Romeu Zema com 42% dos votos e o Antônio Anastasia, que aparecia como primeiro colocado nas pesquisas, com 29%. Então também as pesquisas aí erraram feio. Aqui em São Paulo foi um pouco mais previsível, entrou o João Dória com 31%, mas no segundo lugar foi o Márcio França com 21%, e ficou de fora o Paulo Scaff, que tinha, durante toda a campanha eleitoral, ele estava ali em segundo colocado. É bem verdade, a gente tem que ser justo, que as últimas pesquisas eleitorais já indicavam uma ascensão do Márcio França e uma estagnação do Scaff, mas a diferença em termos de porcentagem era grande, quando na verdade o que as urnas efetivamente apontaram era que o Márcio França já estava na frente, ainda que com uma diferença pequena em relação ao Scaff. De qualquer maneira, o Scaff ficou fora e entrou o Márcio França, né? Agora vejam que interessante, a pesquisa eleitoral não errou só para presidente, porque indicavam que o Bolsonaro estava com 31%, chegaram a dar empate técnico do Bolsonaro em relação ao Haddad, quando na verdade a diferença deu mais de 10 pontos percentuais, deu 13 pontos percentuais aproximadamente, mais que isso, né? Muito mais, 16 pontos percentuais, então a diferença foi muito grande, tá? Mas também não foi só para isso. Para senador, o erro foi grande. Aqui em São Paulo, por exemplo, todas as pesquisas apontavam o Suplicy praticamente eleito e a disputa no segundo lugar é entre o Major Olímpio e a Mara Gabrilli. E o que aconteceu de verdade nas urnas? O Major Olímpio ficou em primeiro lugar e a Mara Gabrilli em segundo e o Suplicy ficou em terceiro. Tá? Rio de Janeiro, para senador, entrou o Flávio Bolsonaro, entrou o tal de Harold de Oliveira, esse eu não conheço, né? Mas também as pesquisas erraram para o Senado forte em Minas Gerais. Em Minas Gerais, a Dilma aparecia sempre na primeira colocação nas pesquisas eleitorais e ela acabou ficando em quarto lugar, né? Então, aí a gente tem que, os institutos de pesquisa, se forem sérios, se forem honestos, eles precisam vir a público e dizer onde erraram. Eu digo se forem sérios, ou, o que é a hipótese mais provável, esses institutos de pesquisa acabam funcionando como parte da própria campanha, né?
no sentido de tentar alavancar uma candidatura ou tentar desmerecer uma outra candidatura. Então, eu queria saber em que momento, que fato da campanha eleitoral justificava um suposto empate técnico entre o Jair Bolsonaro e o Haddad, que nunca aconteceu. Não havia fato relevante, uma situação concreta, um escândalo, enfim, um fato de campanha que justificasse essa mudança. Tanto é que nas urnas, né, por muito pouco, como eu falei, o Bolsonaro não leva no primeiro turno. E se tudo correr dentro da normalidade, o segundo turno vai referendar isso, né? Então os institutos de pesquisas, mais uma vez, isso não é dessa eleição, já há várias eleições isso vem ocorrendo, né? Os institutos de pesquisa têm mostrado que eles não conseguem, na melhor das hipóteses, né, sendo bastante condescendente, eles não conseguem capturar a vontade do eleitor. Isso é um fato. Ainda que nesta eleição nós tivemos um fato positivo, né? Que mais institutos de pesquisas apareceram aí no cenário da eleição, porque alguns bancos ou entidades de análise, etc., contrataram pesquisas, contrataram institutos de pesquisa para tentar medir aí a vontade do eleitor. É o caso da agência de relatórios de investimento, não é uma agência, né? Uma empresa que produz relatórios de investimentos, é chamada Empíricos, que contratou um instituto de pesquisa, o Paraná Pesquisas, junto com o pessoal do antagonista, né? Para medir as eleições. Justiça seja feita, as pesquisas do Instituto Paraná, pelo menos para presidente, refletir um pouco melhor o resultado das eleições. Não acertaram, porque também acertar, né, a gente não vai exigir a exatidão, mas eles acabaram se aproximando mais do que os institutos tradicionais, como o Datafolha e Ibope. Não vou nem falar do Vox Populi, que esse é mais complicado, tá certo? Então, esse é um negócio que a gente tem que levar a sério, porque os institutos de pesquisas não têm conseguido refletir de maneira adequada as eleições. No nível do país, né, o resultado da eleição do Bolsonaro, ele ganhou em praticamente todo o país, tendo uma votação expressiva em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Ele ganhou na região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e basicamente a região Norte, tirando o Pará. E o Haddad foi melhor na região Nordeste. Ainda que é importante a gente analisar, até para não ficar caindo nessa bobagem, né? O Nordeste é mal, ou não, o Nordeste é que é bom porque votou no candidato que eu tenho preferência, etc. Isso é uma grande bobagem, né? Os problemas do Nordeste podem ser um pouco diferentes do problema do Sul, mas o país enfrenta dificuldade de toda maneira e o espírito de renovação aconteceu no país como um todo, tá? Mas, por exemplo, né, pegando o Nordeste aí, mesmo o Bolsonaro tendo perdido nos estados do Nordeste, ele ganhou em algumas capitais. Tirando, por exemplo, a Bahia, que de fato ali o Haddad teve uma votação melhor, tanto no interior da Bahia como na capital. E em Fortaleza, por exemplo, que ali o Ciro manteve o seu curral eleitoral, a sua popularidade no Ceará, ele venceu nas eleições lá. Mas, por exemplo, em Fortaleza, né, só para a gente ter uma ideia, o Ciro teve 40%, então é uma votação expressiva, mas o Bolsonaro teve 34%, o Haddad 19%. Em São Luís, lá no Maranhão, ainda que o Haddad tenha vencido no Maranhão, na capital houve um empate técnico praticamente, porque o Bolsonaro teve 36% e o Haddad teve 38%. Então uma votação bem parelha. Em João Pessoa, né, na Paraíba, que o Haddad venceu, em João Pessoa, que é a capital, o Bolsonaro teve 48%, o Haddad 24%. Em Pernambuco, o Haddad venceu, mas na capital, em Recife, o Bolsonaro venceu, ele teve 43% e o Haddad 30%. No Piauí, o Haddad venceu. Em Teresina, manteve essa votação, o Haddad teve 44%, o Bolsonaro 31%. No Piauí, foi uma votação positiva para o Haddad. Em Natal, no Rio Grande do Norte,
O Haddad venceu. Mas no Rio Grande do Norte, perdão, em Natal, o Bolsonaro teve 44% e o Haddad 22%. Sergipe, o Haddad venceu. Mas em Aracaju, que é a capital, o Bolsonaro teve 39% e o Haddad 28%. E no Pará, né, que é a região norte, no Pará, o Haddad venceu. Mas em Belém, o Bolsonaro teve 43% e o Haddad 22%. Então, a eleição foi, mesmo no Nordeste, onde o Haddad foi bem, nas capitais, na maioria delas, o Bolsonaro teve uma votação melhor. Então, tudo caminha, né? Se não houver nenhuma surpresa, se as urnas refletirem de fato a vontade do eleitor, porque também nós não podemos esquecer que houveram várias denúncias sobre a urna eletrônica, né? Se essas denúncias foram fraudadas ou não, o fato é que, em alguns casos, as pessoas registraram efetivamente lá na ata da sessão eleitoral e alguns fizeram até boletim de ocorrência, de que não conseguiram completar a votação. Por quê? Na lista de votação se começa por deputado federal e se termina por presidente. Então, em alguns casos, as pessoas terminavam a votação para governadora e a urna encerrava sem que ela pudesse fazer a votação para presidente. Então, alguns casos foram registrados em ata, quer dizer, a pessoa não vai fazer uma fraude e registrar isso em ata, ou fazer um boletim de ocorrência, porque ela estaria cometendo um crime de falso documentação de crime, né? Então, o que acontece? Houveram alguns problemas, né? Porque é uma máquina. Por mais que você seja condescendente com o tribunal, né, dizer, não, as urnas são perfeitas, não tem fraude na urna eleitoral, sem nenhum problema, etc, etc. Mesmo que você ache isso, nós não podemos desconsiderar o fato de que é uma máquina, e uma máquina dá um defeito. Isso é um fato. Mas também, na minha opinião, nós não podemos levar a sério uma urna que você não tem como auditar o voto. Tá? Então isso é um negócio muito, muito complicado com a eleição brasileira. Não há nenhum país democrático, né, dos países avançados, da Europa, Estados Unidos, etc., que você não tenha ainda a manutenção do voto de papel. Tá? Então, não me venham dizer que o Brasil está na vanguarda do processo eleitoral, porque quem está na vanguarda são os países de democracias muito mais estáveis. E esses países de democracia muito mais estáveis não aceitam um sistema eleitoral que você não possa recontar, que é o básico, né? Se tem alguma dúvida, vamos recontar. Tá certo? E, infelizmente, o entendimento do Ministério Público e do próprio Supremo Tribunal Federal foi de que, pasmem os senhores, né? Foi de que a lei aprovada no Congresso Nacional, de autoria do Jair Bolsonaro, de incorporar na urna eletrônica uma impressão do voto, que não iria ficar com o eleitor, ela ia cair numa urna acoplada ali à maquininha, para que, se fosse necessário, você ter um mecanismo de auditoria, de controle. Infelizmente o tribunal negou essa possibilidade, né? E isso é muito ruim para a democracia, porque você não tem como auditar. Mas, de qualquer maneira, se não houver isso, como o Bolsonaro está muito na frente, né? E os próprios institutos de pesquisa não têm mais como negar isso, ficaria muito, muito na cara negar os fatos, né? Qualquer possibilidade de fraude nas urnas ficaria muito mais complicada. Então, mas nós temos que ficar esperto, né? A gente sabe que não dá para confiar plenamente no judiciário, infelizmente, né? Principalmente nos órgãos superiores, né? No Supremo Tribunal Federal e no próprio TSE, tá bem? De qualquer maneira, tá aí o resultado das eleições. No dia 28 nós vamos voltar às urnas, né? A tendência, como eu disse para vocês, é da confirmação do resultado do primeiro turno, e inclusive talvez até com uma ampliação. Por que isso? Porque não é automático
você pensar assim, não, os eleitores do Ciro vão votar no Haddad. Isso não é necessariamente verdadeiro, né? Ou mesmo você pensar assim, os eleitores do Amoedo vão votar em massa no Bolsonaro, né? A gente não controla a vontade do eleitor, né? Então, essas coisas não são automáticas, mas a tendência de fato é que o Bolsonaro amplie a sua votação. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo já está bem longo, então eu queria ressaltar duas questões, então, né? Reforçar essas duas questões. Primeiro, campanha eleitoral na TV não traz resultado mais eleitoral, porque nós temos um outro veículo que está substituindo, que são as redes sociais, né, a partir da internet. Então, inclusive, eu sou favorável a que se acabe com a campanha eleitoral na TV, que é gratuita para o partido, mas custa para o eleitor, porque as emissoras de TV acabam sendo compensadas com isenção de imposto, tá certo? Isenção de impostos. E, por outro lado, os institutos de pesquisas também não são fonte confiável de aferição da vontade popular. Eles têm errado e têm errado muito. Particularmente os institutos mais tradicionais, como o Datafolha e o Instituto Ibope. Tá bem? Eu vou ficando por aqui. Tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.